Em seguida eu vou voltar a conversar com as meninas também, com a Gabriela e com a Natália, para entender um pouquinho sobre a banda Chinelo e Meia, que vai estar lá representando o estado, né? E concorrendo a esse festival nacional, mas quero botar na nossa conversa também, vocês ficam à vontade. O Márcio já conhece aqui a dinâmica do nosso programa, podem fazer perguntas aí para o nosso convidado também. João Rocha, que é gerente executivo da Fundação Pão dos Pobres. João, seja bem-vindo aqui no Bom Dia Segunda-feira, uma honra, João. Boa noite, Drago, uma honra para mim, né, para nós do Pão dos Pobres participar. O João, diga para nós, João, o Pão dos Pobres que teve aí esse anúncio, que acho que é muito importante, acho que não tenho certeza, que esse novo mezanino Gerdau, que amplia oportunidades de formação e inovação social no Pão dos Pobres. Só para orientar e ambientar o nosso ouvinte, atualmente a instituição atende mais de 700 jovens diariamente. Nós estamos falando de 700 jovens atendidos diariamente no Pão dos Pobres. E é claro que é uma instituição que atua, né, João, com mais ou menos, atende 1.400 crianças, e uma instituição que é desde 1800, me ajuda aí, João? 1895, Marcelo. 1895, essa entidade. E sofreu muito, né, nas duas enchentes. Na primeira, que foi terrível, e essa também acabou atingindo diretamente o Pão dos Pobres, né, João? Sim, o Pão, ele tem essa dinâmica, né, de ser uma das instituições mais antigas do Brasil no atendimento ininterrupto à criança e adolescente, e claro, passa por diversas situações ao longo da sua trajetória dos 131 anos que comemoramos agora em 2026. Então, um dos episódios foi a enchente de 41 e agora a enchente de 2024. E esse mezanino que tu te refere é justamente para fazer frente a essa destruição que foi a enchente de 2024, né? Destruiu praticamente toda a parte térrea do Pão dos Pobres, são 20 mil metros de área construída, e todas as salas, cozinha, refeitórios, todos os espaços, inclusive aquele auditório que tu conheceste lá naquele evento, sim, né, do leilão dos vinhos da Sociedade Brasileira de Sommelier. Então, esse restauro que a gente vem fazendo gradativamente ao Pão dos Pobres é justamente para remodelar tudo aquilo que foi destruído nas enchentes de 2024. E este mezanino, ele traz justamente isso que tu mencionaste. A reforma das salas para os cursos profissionalizantes, onde são atendidos ali mais de 700 jovens. Claro que é importante salientar para o público que o Pão, ele atende 3 grandes programas, que é o acolhimento institucional, aquelas crianças que moram no Pão dos Pobres por decisão judicial, aquelas crianças que infelizmente foram vítimas, né, de violências muito graves, crianças e adolescentes, e por uma decisão judicial eles têm que ser afastados do seu convívio familiar. Então essas crianças e adolescentes, eles moram no Pão dos Pobres. O outro grande serviço é vinculado mais à parte de educação integral, serviço de convivência para um público de 6 a 15 anos, de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. E estas salas é para o terceiro eixo, que são os cursos profissionalizantes. Então nós temos cursos de mecânica automotiva, curso de gastronomia, manutenção de computadores. E gastronomia, né, Drago? Já trago para o público aqui, tu foste nosso convidado a fazer parte desse curso, né, como nosso aprendiz emérito. Até ganhei um diploma lá. Tem uma historinha, né, João, que já contou sobre isso aqui algumas vezes. Eu, quando jovem, bem jovenzinho, antes da adolescência, tentei, mas infelizmente não consegui a vaga, né, porque a vaga é direcionada até hoje, né, para meninos e meninas, né, que estão em momentos de vulnerabilidade, né, que precisam mais desse acolhimento. Até tem vagas de interno. Quantos internos atualmente, João? Hoje são 160 crianças e adolescentes que residem em 8 unidades de acolhimento do Pão dos Pobres, né? Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eles são divididos em casas, né, por faixa etária de 0 aninho até 18 anos. E nós temos uma república também, que é para aqueles jovens que completaram 18 anos e não têm uma moradia, né? Então tudo isso faz desse complexo assim do Pão dos Pobres esse atendimento.
E dos cursos, né, Drago, é importante dizer que eu escutava ali o que tu mencionavas antes, inclusive até para a gente também ter, celebrando aí o Dia Internacional da Mulher, muitos dos cursos eles são voltados para o empreendedorismo feminino. Um dos cursos, por exemplo, é de gastronomia, Sim. que é chamado Meu Mundo, Meu Trabalho, é para mulheres, mães solo, que muitas vezes não conseguem sair de uma relação de violência doméstica e assim por diante. E esse curso ele tem por primazia, né, por objetivo que essas mulheres tenham uma profissão e elas possam se tornar autônomas, independentes, né? Muitas vezes, como tu mencionaste também, elas são vítimas de uma dependência financeira ali dos seus parceiros. E esse curso de gastronomia, ele pretende que essas mulheres tenham um emprego, e a gastronomia é um dos cursos que mais emprega. Tu falava um pouco da tua trajetória, né? Hoje nós temos uma média de 24 candidatos por vaga no Pão dos Pobres. Então, quando a gente abre ali os editais de preenchimento de vagas, são praticamente, né, 8 mil candidatos aí para 250 vagas. Em termos, assim, das pessoas buscando os cursos, né, de qualificação e aprendizagem profissional. No dia que eu estive aí, tem um dado que me chamou muito a atenção, João, que é a quantidade de refeições diárias que vocês têm que dar conta, né? E lembrando que o Pão dos Pobres, essa fundação, ela não tem o dinheiro do governo, não tem um dinheiro fixo, né, do poder público. Colaboração é uma luta diária para conseguir manter a fundação e atendendo essas crianças que necessitam, João. Sim, sim. Um dos fatores, um dos pilares do Pão dos Pobres, além de outros, é a alimentação. Muitas vezes as crianças e adolescentes, eles vêm subnutridos, né? E não têm uma alimentação adequada. E para garantir, então, a segurança alimentar, nós servimos 58 mil refeições por mês. Meu Deus. Né, para as crianças e adolescentes. É mais do que muito restaurante. É justamente para garantir que eles tem uma alimentação, e a alimentação é a base praticamente dos demais valores. Por exemplo, uma criança que está fora da escola, a gente ingressa na escola. Para mantê-la na escola, ela tem que estar bem alimentada. Então, é uma das premissas ali que se tem, é uma boa alimentação, é a educação, tanto educação continuada, como educação curricular e educação profissional. O acolhimento, né, João? Acolhimento e preparação para que esses jovens consigam dar continuidade às suas vidas, né, com dignidade, se sentindo parte da sociedade e como uma profissão também. Eu acho que esse é o principal objetivo do Pão dos Pobres, né? Isso, exatamente. A gente tem esses dois objetivos. Um é a proteção, aquelas crianças e adolescentes que não têm uma casa, um lar, né, não têm um cuidado assim do dia a dia. E o segundo é a promoção, por meio dos cursos profissionalizantes. Um dos cursos para nós também, que é muito interessante, é toda a dimensão da inclusão digital. A gente sabe que a dimensão ali da informática e a gestão de dados e assim por diante veio para ficar. E a gente precisa incluir esses jovens, né, como uma inclusão digital. E um desses cursos é a manutenção de computadores. Nós temos uma meta de recondicionar 100 computadores por semana. Então a gente tem algumas parcerias com algumas empresas que nos enviam computadores, os jovens aprendem a fazer a manutenção desses computadores e a partir daí a gente entrega para escolas públicas de todo o estado ou outras organizações sociais ou órgãos governamentais ou assim por diante, computadores recondicionados ali pelos próprios jovens aprendizes. Então é uma forma de criar economia circular, reduzir o lixo eletrônico e, ao mesmo tempo, material de estudo para esses jovens. Bom, com certeza deve ser aí muito difícil uma luta para manter os mantimentos, né, sempre à disposição para que a Fundação consiga atender todas essas crianças, João. Como é que vocês fazem isso? Qual é o trabalho, qual é o meio para que não falte nem essa estrutura, nem esse atendimento, obviamente, e nem também a base para fazer essas refeições, João? Sim, sim. Bom, a gente tem várias frentes, assim, né, de busca de recurso financeiro para atender tanto essa necessidade como nós mencionamos, de alimentação, material escolar, pagamento de funcionários e assim por diante. E um dos grandes pilares é o Fundo Criança, que é o fundo, né,
isenção fiscal por meio do imposto de renda. Então, todas as empresas, elas que fazem pela receita bruta, elas podem destinar até 1% do seu imposto devido e as pessoas físicas até 6% do seu imposto devido. Então, a partir daí é uma grande fonte, né, de captação possível, então, para atender essas demandas. E depois a gente também vai fazendo, a gente tem o brechó solidário, que as pessoas muitas vezes nos dão roupas, calçados e assim por diante. Então, tudo aquilo que não vai para as crianças, a gente consegue fazer os brechós solidários. Também alguns eventos, como este que tu participaste ali, dos sommeliers. Tivemos agora há pouco um leilão de um quadro ali, também de um remate de cavalos crioulos. Então, a gente vai diversificando diversas possibilidades, né, da sociedade gaúcha poder ajudar o Pão dos Pobres. Até porque o Pão dos Pobres, ele nasce justamente para atender o cenário de guerra, quando a gente fala de Chimangos e Maragatos, e quem instaura, até por ser uma fundação, né, de direito privado, é a sociedade gaúcha, a sociedade porto-alegrense. Tanto é que os prédios, esse prédio que ficou belíssimo, né, agora depois do restauro, a gente olhando os documentos antigos, a gente percebe sim que as pessoas se cotizavam, para alguns dar o tijolo, outros dar a argamassa, assim por diante. Então a gente entende que o trabalho de voluntariado, ele é muito importante, né? Surgiu só, isso é interessante essa história, o Pão dos Pobres surgiu justamente para atender os necessitados de uma guerra, né? E isso foi a Revolução Federalista de 1893 a 95. Então, essa guerra ali, que mais conhecida aqui no Rio Grande do Sul como a Guerra da Degola, tanto é que existia a Cidade Alta, onde ali está o Teatro São Pedro, a Assembleia Legislativa, o próprio Palácio Piratini, e aonde nós estamos, que é a Cidade Baixa, também lá na época conhecido como Ilhota, né, nesse sentido. Então, pela baronesa do Gravataí, foi destinado um terreno para que o cônego Marcelino construísse umas casinhas para atender os órfãos e as viúvas da Revolução Federalista, por ser uma guerra também, como eu dizia, conhecida como Guerra da Degola. Os homens quase não tinham prisioneiros, né? Eles morriam tanto de um lado quanto do outro, e as mulheres e os órfãos andavam perambulando pela cidade de Porto Alegre. Então foi criado casinhas para atender esses órfãos e essas viúvas. E aí, né, Drago, acho que é importante trazer isso. Já se passaram 131 anos. E ainda a gente vê pela nossa cidade muitas viúvas, né, dá para se dizer assim, e órfãos perambulando pela cidade, ainda o quão a gente atende hoje. É interessante, né, João, porque mesmo que quando essa criança ela não é órfã, muitas delas não têm pai, né? Os pais abandonam essas mulheres e elas têm que trabalhar, têm que sustentar a casa. Muitas vezes essas crianças ficam sozinhas em casa ou na rua, né, João? E é isso que a gente socialmente a gente busca e gostaria que o poder público tivesse uma visão muito mais apurada em relação a isso, para que essas crianças não ficassem soltas na rua, sendo muitas vezes captadas pelo crime, né? Que tivessem escolas com suporte e para ter o segundo, terceiro turno, mas com toda essa estrutura que o Pão dos Pobres busca também. Por isso são fundações que vocês fazem um trabalho espetacular, só que a gente gostaria que o Pão dos Pobres fosse 10 vezes maior, que tivesse mais 10 entidades como essa no nosso estado, justamente acolhendo esses jovens que precisam desta atenção, para poder, a gente falar, ter o rumo na vida, né, João? Que consigam ter o rumo na vida, né? E enxergar que é possível ter uma vida digna, né, dentro da sociedade, porque muitas vezes a sociedade pode não perceber, mas, né, com seus muros e seus prédios e seus arranha-céus, acabam ficando de costa para essa questão social, né, achando que não é problema deles, é problema de todos nós, né, se não pode fisicamente, quem sabe financeiramente ou com ajuda profissional. Por isso que essa abertura é importante que você fala. Todos podem ajudar até com o seu próprio imposto de renda, direcionando para essas entidades, inclusive o Pão dos Pobres. Se não pode ajudar fisicamente, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou alguma coisa, eu sou um cozinheiro profissional, o que eu posso colaborar com o Pão dos Pobres, né? Ou, não tenho muito, mas o pouco que a pessoa tem, ela já é muito grande. Aí eu não tenho como doar, por exemplo, 100 pares de tênis, mas eu posso comprar 10 pares de tênis, 5 pares de tênis. Entre em contato com um dos pobres e saiba como você pode ajudar dentro da sua capacidade, né, João? Acho que isso é muito importante. A ajuda de cada um, seja R$1 ou seja R$1 milhão, ela é muito importante.
Sim, sim, sem dúvida. É justamente isso que a nossa organização em termos assim, de conectar pessoas. Porque se cada um der um pouquinho, a gente consegue um valor, um volume maior. Que nem tu falaste, quem não consegue dar 10 pares de tênis, se der um para as crianças, já atende. Ou 1 quilo de alimentos. A gente vê que muitas campanhas assim que envolvem essa questão da alimentação, da campanha de roupas, ela tem surtido um bom efeito, né? E a gente tem buscado, né, dentro desse ecossistema de responsabilidade social, conectar empresas, conectar o poder público, seja ele municipal ou estadual, justamente para fazer frente a todas as questões. E nesse mezanino que nós estamos inaugurando agora no dia 12, às 15 horas, ele vem justamente nesse sentido, né? A Gerdau foi a que deu, digamos, a base maior financeiramente, pelo menos do aço aí para a construção do mezanino, mas outras tantas empresas se associaram, porque aí nasce também, Drago, a questão do hub de inovação e responsabilidade social. E a gente sabe que o hub está muito em voga hoje, mas o Pão já faz esse hub há muitos anos, que é conectar pessoas, que é conectar organizações para um bem comum. Se nós temos 1.400 crianças que são atendidas diariamente no Pão dos Pobres, né, garantindo alimentação, um bom estudo, um bom cuidado, são 1.400 crianças que não estão perambulando pela rua, que não estão se envolvendo com atos ilícitos, que estão frequentando a escola, né, que vão ser cidadãos realmente de bem. Esses dias eu pegava um táxi, né, e o taxista me deixava dentro do Pão dos Pobres. E quando eu fui pagar, eu vi que ele estava chorando. Claro que era uma lágrima muito discreta, mas ele estava chorando. E aí eu pergunto para ele, o senhor está bem? E aí ele me disse, sim, eu estou bem, mas eu estou muito emocionado. Eu disse, mas por que o senhor está emocionado? Ele começou a me contar a história dele, né, que ele foi um menino órfão, que veio parar de Cachoeira do Sul, né, e veio parar na rodoviária de Porto Alegre. Na rodoviária de Porto Alegre ele dormia em caixas de papelão, e aí o pessoal mandou, não, vai lá pro Pão dos Pobres, lá é que é o teu lugar, não é aqui. Daí ele foi, bateu no Pão dos Pobres, claro, isso ali na década de 80, né, e lá ele foi bem atendido, fez um curso profissionalizante. Eles dizem assim, fazia muitos anos que eu não entrava aqui. Eu estou emocionado, porque se não fosse o Pão dos Pobres, eu não teria hoje meu emprego, não teria minha família. Então acho que ao longo desses 130 anos, a gente tem mais ou menos por média, assim, já tem atendido mais de 100 mil pessoas. É um volume de pessoas maior que muito município, né, do nosso estado. Que história bonita, João. Que história bonita. João, o que os jovens vão ter? Lembrando que esse espaço, a gente fala da Gerdau, mas é o Instituto do Gerdau, né? A instituição Gerdau também o Gerdau tem uma instituição justamente para colaborar com essas entidades. O que os jovens vão encontrar a gente fala nesse mezanino, né? Mas nesse novo espaço que vai qualificar e conectar também esse jovem? Sim, sim. Bom, como nós dizíamos, então as enchentes ali devastaram todas as salas onde os jovens estudavam, tanto salas de laboratório como espaço. Quando falo salas, assim, por exemplo, curso de gastronomia, manutenção de computadores, assim por diante. Então eles vão ter 25 salas totalmente novas, remodeladas, né, atualizadas ali com capacidade de um bom espaço de aprendizado profissional para esses 15 cursos que nós oferecemos. Então, esses 700 jovens que são atendidos ali nos cursos profissionalizantes, eu sempre faço essa dimensão, né? O Pão dos Pobres atende 1.400 crianças e adolescentes por dia, mas nos cursos são 700. Então, eles terão salas muito boas, laboratórios, e como dizia, a Gerdau bancou a estrutura do mezanino, mas outras tantas empresas, né, se associaram justamente a isso e pessoas, como tu disseste, uma dá R$10, outra dá 5, outra dá 100, e a gente foi somando o volume para reformular e reformar essas salas. Então, vai ser uma entrega muito simbólica, mas também muito real, né? Também do poder da solidariedade do povo gaúcho. Sim. E que abraçou o Pão dos Pobres. É um novo momento para o Pão dos Pobres, vai fortalecer muito mais o trabalho que vocês fazem? Sim, sim, com certeza. Inclusive de poder atender mais jovens, né, nesses cursos profissionalizantes. Porque, para te teres uma ideia, antes das enchentes nós atendíamos 1.835. Após as enchentes a gente começou a atender 1.400. Só aí a gente já teve uma deficiência de atendimento de mais de 400 porque a gente não tinha espaço.
Então, com esse espaço reformulado, a gente pretende atender mais jovens nos cursos profissionalizantes. Essa inauguração é aberta ao público, João, é para convidados? Ela é aberta ao público, quem desejar conhecer ali o espaço, né? Claro que a gente fez um convite, sim, mais específico para as pessoas que estiverem juntos, né, nesse apoio financeiro, mas também de conhecimento, tanto poder público quanto poder privado. Mas as pessoas que desejarem conhecer o espaço, a gente está sempre aberto. Acho que é uma premissa do Pão cada vez mais, é abrir os espaços para as pessoas conheçam, e conhecendo elas possam dizer, não, eu quero realmente apoiar essa instituição. Porque muitas vezes, como tu falaste, né, às vezes as pessoas passam ali pela frente e não sabem toda a riqueza que tem ali dentro de atendimento. Eu mesmo emocionei aquela vez que eu tive há pouco tempo, acho que faz o quê? Uns 2 meses, mais ou menos 2 ou 3 meses, né? Porque fazia muitos anos que eu não entrava no Pão dos Pobres. E tá muito bonito, né? Mesmo com a enchente, né? Infelizmente sendo atingida lá a cozinha, né? Tá reformulado, a quadra, a própria cozinha, o novo auditório também, né, João? Que foi feito esse evento aí da ABS, Associação Brasileira de Sommelier. Então fiquei bastante emocionado mesmo e acabei ganhando, né, um certificado, né, de participação, né, no Pão dos Pobres, e vou fazer o curso com certeza junto com essas mulheres. Acaba sendo emocionante, sabendo até da história delas, né? Eu vou também participar, João. Vou só essa semana, já vou me inscrever novamente, vou fazer contato para saber como é que eu consigo frequentar as aulas. Eu acho que a gente deve, quem pode, quem tem essa necessidade, porque eu acho que é o que nós estamos aqui na Terra, a nossa vida, só faz sentido quando a gente consegue estender a mão, né, para o outro. E às vezes o outro não precisa estar tão longe, pode estar do nosso lado, pode ser um familiar, um vizinho, um amigo, né, ou uma entidade que você consiga também, né, ajudar. Vejo muitas pessoas às vezes sem sentido na vida. Eu sempre digo, quer dar um sentido na vida? Ajude alguém, né, use seu tempo para ajudar alguém, sem esperar nada em troca, sem ser reconhecido ou ficar famoso, não é isso. Só no seu coração, e com certeza você vai ter um presente dentro de si mesmo, assim, impressionante, João. Sim, não, é justamente isso. Acho que essa dimensão da solidariedade, né, de poder nos amparar enquanto pessoas de bem e que desejam bem para a sociedade, é um ganha-ganha. Quanto mais crianças, adolescentes, pessoas que passam necessidades forem atendidos, menos a gente vai ter impacto aí de violências e assim por diante. Então, é reconhecer também essa dimensão da amorosidade, né, da forma generosa de enxergar o ser humano, e eu acredito que esse é o propósito fundamental do Pão dos Pobres, é acolher e conectar as pessoas para o bem comum. Inauguração do mezanino Gerdau da Fundação Pão dos Pobres, então dia 12 de março agora, a partir das 15 horas na Cidade Baixa. João Rocha, gerente executivo da Fundação Pão dos Pobres. Primeiro, muito obrigado, João, pela tua participação ao vivo aqui no Bom Dia Segunda-feira, e parabéns pelo teu trabalho, de toda a equipe que você coordena no Pão dos Pobres. Muito obrigado pelo espaço, né, Marcelo? Eu acredito que é dessa forma também que a gente vai divulgando o trabalho, as pessoas vão se conectando. A nossa equipe aqui é incansável, 24 horas de domingo a domingo, né? Como a gente fala ali do acolhimento institucional, nós estamos aqui falando na rádio agora, mas nós temos ali agora 160 crianças que, pelo horário, provavelmente estão dormindo para amanhã acordar ali por volta de 6h30 para ir para a escola, tomar o seu café e com muita dignidade e se transformando como sujeitos, né, de bem, e ao mesmo tempo transformando a sociedade e o povo gaúcho aqui para o melhor. Então, muito obrigado pelo espaço. Um grande abraço. Boa semana para ti, João. Obrigado, um grande abraço. Alice está conosco na linha? Alice Corte Real.